Olá pessoal, bem-vindos a mais um Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Chegamos aí no nosso 20º episódio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Temos todas as semanas aí um vídeo novo, um estudo novo da Palavra de Deus. Vamos orar para nós iniciarmos esse estudo. Senhor, nós te agradecemos, queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Que o Senhor nos ensine através da tua palavra e que ela possa se transformar em vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar aí o capítulo 20 de Mateus. O grande tema desse capítulo é o maior no reino dos céus, né? A discussão de quem que é o maior no reino dos céus. Quando nós chegarmos ao reino de Deus, quem que vai mandar, quem que vai ser o maior ali, né? Então esse é o tema aqui. Vamos então aí, sem demora, então vamos aí fazer a leitura. A primeira parte desse capítulo a gente vai ver uma parábola, né? Vamos ler então aí do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um, mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, a gente vê aqui, né, esse grande ensinamento, ou a parábola da vinha, onde Jesus ele vai falar aí, né, e ele é até um tema bastante falado aí por Jesus, né, de que, né, a frase, né, os últimos serão os primeiros serão os últimos, né, uma frase bastante conhecida, né. Diz então essa parábola, né, que um dono de terras ele saiu, né, 6 horas da manhã, contratou pessoas às 6 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 5 da tarde. E no final das contas ele deu para todo mundo aquilo que ele queria. Né, ele deu 1 denário, ele deu o mesmo salário para todo mundo. E o pessoal que entrou cedinho, 6 da manhã, começou a reclamar, né? Poxa, aquele que chegou por último lá ganhou a mesma coisa do que eu. Né, né, por que disso? O que Jesus ele está querendo ensinar aqui? Né? Aqui Jesus ele está falando de novo. Quando a gente olha o texto, né, a gente vê lá que Jesus ele está falando com relação ao reino dos céus. Né? Ele está falando, olha, o reino dos céus é semelhante a... Né? Então, de novo, Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao... Ou seja, Jesus ele está comparando ao que é o reino dos céus, né? Como que as coisas são no reino dos céus. E ele está dizendo aqui que no reino dos céus tem gente que vai trabalhar mais e tem gente que vai trabalhar menos e vão ganhar a mesma coisa. Né? Então, o que Jesus ele está falando aqui? Que eventualmente, né, na vida cristã, vai ter pessoas que vai servir a Deus a vida inteira. E no final vai herdar a salvação. Assim como vai ter pessoas que vai se salvar aos 45 do segundo tempo e também vai herdar a salvação. É isso que Jesus está ensinando. Né? Na verdade, o que ele está ensinando, na verdade, é que a recompensa que se dá, a recompensa que se tem, ela não é pelo esforço que o trabalhador tem, mas pela graça daquele que está pagando. Né? Então, ou seja, no reino dos céus, o fato de nós trabalharmos para Deus na vinha, e a vinha ela é símbolo da obra do Senhor, né? Daquilo que o Senhor faz, não da nossa obra, mas da obra que o Senhor faz. Né? Então, a gente vê que
a recompensa da obra que nós fazemos, né, no reino dos céus, ou seja, que Deus ele faz através de nós, é justamente a graça. Ela vem pela graça de Deus, não vem pelo nosso esforço, pelo, né, algo que nós merecemos. Também é uma graça, né, um favor imerecido de Deus, é pela graça. Por isso que é a mesma coisa, né? E às vezes a gente olha, né, esse versículo onde diz, né, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Ou seja, o único jeito que o primeiro tem de ser o último e de último ser o primeiro é se chegar todo mundo ao mesmo tempo, né? Imagina uma corrida, né? Se falar que o primeiro chegou em último e o último chegou em primeiro, ou seja, todo mundo chegou junto, todo mundo chegou ao mesmo tempo. É isso que Jesus ele está querendo dizer. Olha, no reino de Deus existem sim responsabilidades diferentes, mas de certa maneira sim, somos todos iguais, nós vamos herdar a mesma coisa, né? Então isso é um ensinamento importante aí de Jesus, né? Apesar da gente saber que no galardão haverão diferenças, mas de certa forma todo mundo vai herdar o reino, que é o maior tesouro, né? O maior tesouro que nós podemos ter é ser participantes do reino, né? Então essa é a maior graça que nós podemos ter, a salvação das nossas almas. E isso todo mundo vai ter. Não é que vai ter meia salvação, a salvação inteira, 2 salvações. Não, todo mundo tem uma salvação apenas e ela é graça de Deus, né? Pela graça de Deus que nós a recebemos, né? Então a gente começa a perceber de que as coisas no reino de Deus, o que Jesus ele está explicando aqui? Que nós não ganharemos a recompensa, né? A recompensa final, ao final do dia, né? Do reino, ela não é pelos nossos esforços, mas sim ela é graça de Deus também, né? Esse grande ensinamento aí de Jesus, né? Jesus, depois disso, ele vai falar para os discípulos novamente que ele estaria indo para Jerusalém para morrer e ressuscitar, ser crucificado, né? Olha o que diz lá 17 até o 19. Então Jesus, para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará, né? Então, Jesus ele estava falando, né, aos discípulos, né? Olha, Jesus, né, eu estou indo para Jerusalém, o que mostra claramente que Jesus sabia que ele iria morrer e ressuscitar muito antes disso acontecer com ele, né? E ele já disse que ele iria ressuscitar. Não foi a ressurreição de Jesus, não foi algo ao acaso, pelo contrário, ele disse, né? Os apóstolos dele sabiam que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, né? Isso é bastante interessante, porque a ressurreição de Jesus não foi algo que ninguém estava sabendo. Sim, eles sabiam que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, né? Talvez eles não esperavam, ou talvez não deram crédito para Jesus, alguma coisa do tipo assim, né? E nesse momento se aproxima a mãe de Tiago e João, né? A mulher de Zebedeu, né? Então diz aqui no versículo 20, olha lá do 20 até o 28. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles respondeu: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Aqui Jesus ele vai falar justamente sobre esse tema, né? O tema aí de quem é maior no reino dos céus, né? Jesus ele estava falando com os discípulos quando chega a mãe de Tiago e João, né? Dos discípulos Tiago e João, e diz assim: Jesus, ordena aí que, né, que no seu reino, né, que Tiago e João fiquem um à sua direita e outro à sua esquerda, né? Ou seja, que sejam homens importantes aí no seu reino. E o que Jesus ali vai falar? Ele fala: olha, não cabe a mim, cabe ao Pai,
né? Cabe ao Pai dizer onde que cada um vai sentar, né? Vai se assentar. Então, os outros discípulos ficaram meio indignados. Por que Tiago e João são mais importantes do que os outros discípulos, né? São 12, né? Por que um teria mais importância do que o outro? É por isso que a gente vê aqui, né, que no versículo 24 diz que quando eles ouviram isso, ficaram indignados, né? E aí Jesus ele vai dar uma lição, né? A lição sobre quem é maior no reino de Deus, né? Aqui Jesus ele vai falar, né? Ele vai falar o seguinte: olha, no mundo, né, nos governadores, né, nos governos, quem domina é que, né, quem exerce esse poder, quem exerce o domínio, é esse quem é o líder, né? E ele fala: não vai ser assim com vocês. Ele fala, versículo 26, com vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro de vocês, que seja servo de vocês. Né? Então, o que Jesus ele vai ensinar aqui? Que o líder no reino de Deus, ele não é aquele que manda, mas é aquele que serve. Né? Tanto que hoje em dia tem se falado muito sobre a liderança servidora, né? Ou seja, o líder servidor, ou seja, o líder é aquele que está servindo, é aquele que está ajudando, não é aquele que está mandando sem fazer nada, né? Então, aqui Jesus ele vai nos dar uma aula de liderança, uma aula bem preciosa, né? De que entre os cristãos, né, no reino de Deus, aquele que serve é que é o líder. Aquele que está servindo é que é o líder, não é aquele que está para servir. Assim como Jesus, né? Aqui diz no versículo 28 que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então isso é uma grande lição para a gente, né? Nós que queremos a responsabilidade do Senhor, nós que queremos servir, essas pessoas que servem, né, no reino de Deus, na igreja, essas pessoas que são a liderança da igreja. Né, são essas pessoas que Jesus procura como líderes, né, as pessoas que estão servindo. Não a pessoa que fica lá sentado, recebendo, né? A pessoa acha que está sendo servida, né, mas na verdade ela acha que está sendo o líder, né, porque ela está sendo servida. Pelo contrário, né, o líder é aquele que serve. E isso não vale apenas dentro da igreja, mas vale em todas as esferas, né, também, mesmo dentro das empresas, no mundo corporativo também, né? Se fala muito aí na liderança, no líder servidor, né? Isso é muito apreciado dentro das empresas, né? O líder que não é aquele que fica, aquele mandão, né? Que fica mandando, né? Brigando com todo mundo, não. É aquele líder que também trabalha, aquele líder que serve, aquele líder que ajuda, né? Isso é muito visto, né? Uma grande lição também aí para o mundo corporativo, né, para aqueles que aspiram a cargos também dentro das empresas, né, de coordenação, de gerência, diretoria. Isso é muito importante também, aprender com o Senhor. Né? Essas são grandes lições aí, que são lições para a vida, não só lições para a gente aplicar na igreja, mas lições para a gente aplicar na nossa vida inteira. Né? E aqui o capítulo ele vai encerrar com a cura do cego. Né? Veja lá a cura do cego, veja lá no versículo 29 até o final. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles respondeu: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a sua vista e o seguiram. Essa é uma história bastante bonita, né, de que Jesus no caminho, imagina Jesus como é que estava, né, a cabeça dele. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém, já estava no final, aí na última semana da vida dele, já praticamente entrando em Jerusalém, né, ele estava indo para morrer e o povo gritando por ele, né? Eu imagino, né? Jesus poderia falar: não, já estou morrendo, gente, acabou, já fiquei 3 anos aí curando, né? Fiquei aí 3 anos curando,
fazendo milagres, agora que você vem me trazer mais gente, né? Fiquei tanto aí, então eu imagino que Jesus possa ter falado aí, não, mas traz esse pessoal, né? Jesus, ele se compadeceu, e aqui não fala, mas tem nos outros evangelhos, tanto em Marcos quanto em Lucas, contam essa história, apesar de não dizer que eram 2 cegos, que era um só cego, e o nome dele era Bartimeu, né? O Bartimeu era um desses cegos aí que foi curado, né? Então, esses cegos, eles chegam diante de Jesus e falam, né, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. E é muito bonito, porque Jesus, já sabendo, ainda indo no caminho, né, da sua via crucis, né, sabendo que ele ia ser morto, ele ainda assim ele para se compadecer, né, desses cegos aí que foram curados. E Jesus, ele pergunta, né, e é uma pergunta muito bonita que Jesus fala, né? Jesus parou, chamou-os e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça, né? O que você quer que eu lhe faça? Como que eu posso te ajudar? Né? O que você quer, né? E eles queriam um básico, né? Eles não queriam ouro, prata, eles não queriam pedras preciosas, eles queriam um básico da vida deles, né? E me chama bastante atenção, meus irmãos, que quantos de nós, às vezes, a gente se esquece de pedir o básico para Deus, né? A gente fica pedindo coisas supérfluas, né? Às vezes a gente acaba... as nossas orações, né, não são atendidas porque a gente fica pedindo para os nossos deleites, como diz o livro de Tiago, né? O livro de Tiago, ele diz assim, que nós oramos e não temos as nossas orações atendidas porque a gente pede para os nossos deleites, coisas supérfluas, né? E veja que aqui esse cego, eles podiam ter falado: Senhor, me dê 2 mansões, né? Me dê uma lancha, uma casa de frente para o mar, né? Não foi nada disso que eles pediram. A única coisa que eles pediram: Senhor, eu só quero que o Senhor abra os nossos olhos. Eu quero o básico para poder viver, para poder te seguir. E porque foi isso que aconteceu. Veja que imediatamente eles recuperaram a vista e seguiram a Jesus. Porque o fato deles não terem vista, isso daí não dava nem para seguir Jesus, não dava nem para ir atrás de Jesus. E eles queriam ter isso para poder seguir a Jesus, né? E é interessante, quantas vezes a gente não ora por aquilo que tem impedido a gente de seguir a Jesus, né? Às vezes nas nossas orações, as nossas orações às vezes têm sido orações supérfluas, orações com coisas que às vezes não são necessárias. E quantas vezes a gente deixa de orar para que Deus ele tire aquilo que nos impede de segui-lo verdadeiramente, né? Se alguma coisa tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus, se alguma coisa tem impedido que a gente possa seguir a Jesus, para que a gente possa servi-lo, nós devemos orar para que isso seja tirado da nossa vida. Assim como esses cegos, né? Eles oraram: Senhor, abre os nossos olhos, porque dessa maneira a gente vai poder te olhar, a gente vai poder seguir o Senhor. A gente não pode seguir porque a gente não consegue enxergar. E é isso, né? As nossas orações, as nossas vidas, né? Nós que devemos, em primeiro lugar, né, aprendendo nesse capítulo que devemos servir, fomos criados para servir, Deus nos chama para servir as pessoas e dessa maneira sermos grandes aí no reino dos céus. E também para que possamos pedir de Jesus sempre o básico, sabendo que Ele se compadece de nós, né? Quando Deus ele conhece as nossas fraquezas, Deus ele conhece aquilo que nos impede de servi-lo da melhor maneira, as nossas faltas, né? Os nossos pecados, as nossas incapacidades, assim como esses cegos eram incapazes, nós às vezes também somos incapazes de seguir a Jesus da melhor maneira e devemos sempre orar dizendo: Senhor, tira aquilo que nos impede de segui-lo, para que nós possamos seguir, para que nós possamos recuperar a nossa visão espiritual, para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho e assim seguir a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, e assim como o Senhor abriu os olhos de Bartimeu, do outro cego, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos também, para que possamos enxergar aquilo que tem nos impedido de te servir e que o Senhor nos ajude, Senhor, na nossa incapacidade, na nossa falta de fé, na nossa pequenez, que o Senhor possa, Senhor Deus, ter misericórdia de nós e nos curar para que possamos te servir com todo o nosso coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa.